Vera passer Antonio to mettere su sucesso uma boca uma casi. Aleluia. Amém. Aleluia. Ok, que Deus abençoe cada um de nós. Que Deus abençoe a presença de cada um de nós. Eu vou ser poliglota, conforme que eu tenho dito. Vou usar duas línguas para termos a facilidade de todo mundo poder ouvir a palavra de Deus. Amém? Amém. A palavra de Deus desta manhã ou desta tarde, vamos falar simplesmente acerca do arrependimento. Nous allons parler de ce qui concerne la repentance. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, notre papa Mouinambado, pour la modération. Que Deus abençoe nosso papa pela moderação. Elevado pelo Espírito de Deus, que os homens conseguem fazer a obra de Deus. C'est amené par l'Esprit de Dieu que les hommes ont la facilité de servir Dieu. Nous avons la joie de savoir, a Bíblia diz, onde estiverem duas pessoas reunidas em seu nome, está presente. Lá où il y a deux personnes réunies en son nom, il est présent. Amen. Amen. Amado, muitas das vezes, e há plusieurs fois, nós, quando aproximamos diante de Deus, nós queremos ver uma sala bonita, pessoas bonitas, ver multidão de pessoas, pensar que é só lá onde Deus está. Não. Deus não precisa de quantidade, Deus precisa de qualidade. Dieu n'a pas besoin de quantité, mais Dieu a besoin de qualité. Amen. Amen. Onde há povo de Deus, Deus reside no meio dele e Deus opera muito das vezes. Que Deus abençoe cada um de nós. Tem aqui lugar, o nosso irmão também tem aqui outro lugar. Que Deus abençoe cada um de nós. Hoje vamos falar acerca de o arrependimento, la repentance. Amen. Amen. Je vais parler de la repentance et parce que nous avons quelques gens qui parlent aussi le portugais, qui sont dans la salle. Et nous avons aussi des gens qui parlent le français, qui nous suivent et qui sont aussi dans la salle. Falando do arrependimento, se vocês podem notar esse aparato, quer dizer, queremos falar da palavra de Deus, mas contudo, a palavra de Deus de hoje vai ser muito diferente. Nous voulons parler de la parole de Dieu, mais la parole de Dieu d'aujourd'hui, ça sera très différent. C'est pourquoi vous avez remarqué que nous avons fait le demi-cercle pour essayer un peu d'être communicatif et participatif. Vamos tentar de ser comunicativos e participativos. Nós vamos colocar perguntas, vocês vão responder. É assim que a palavra de Deus vai entrar, vai ficar no meio de nós. O irmão Obed, o que você entende do arrependimento? Eu? Se alguém te dizer, será que você arrependeu? Será que você já é arrependido em Jesus Cristo? Quando você escuta essa palavra, arrependimento, tu te repenti de ça? Te diz algo? Sim. Tipo, arrependimento me diz que alguém mudou o comportamento dele. Arrependimento, mudança de comportamento, tipo, crucificou a vida dele. Ok, changement de comportement, il a crucifié sa vie. Muito importante. Amém. Irmão Toninho, que diz arrependimento da sua maneira de encarar as coisas? Arrependimento, o que é que te diz? Arrependimento para mim é estar arrependido, mudança de atitude, né? Mudar de estilo de se ontem levava uma vida, hoje quer levar de uma outra maneira, no sentido positivo. Amém. Então, eu gostaria de falar de uma coisa que nós todos temos, pelo menos, a ideia. Amém? Quando você tem ideia de uma coisa, quando o pregador estiver a falar, vai entender, sim senhor. O arrependimento quer dizer mudança de mentalidade, changement de mentalité, changement de nature de cœur, mudança de natureza do nosso coração. É o arrependimento. É uma tristeza de abandonar, ou aprovado de abandono de uma coisa. Você está sentindo triste, diz, eu gosto muito desse pecado, mas vou deixar esse pecado. Eu gosto muito sair, eu vou deixar essa vida. Eu gosto muito namorar, eu vou deixar essa vida. Eu gosto muito me prostituir, eu vou deixar essa vida. Eu gosto muito ir na discoteca, vou deixar essa vida. Eu gosto muito aquela vida de exibicionismo, eu vou deixar essa vida. Você tem uma tristeza, dizer, olha,
algo emocional que você quer deixar. Quelque chose qui t'émotionne, qui te donne de plaisir, qui te donne l'émotion, mais Dieu te recommande. Tu dois l'abandonner et le suivre. Amen. Amém. Então vamos ler um versículo da Bíblia. Eu quero que hoje vamos ser participativa. Empresta-me a sua Bíblia, irmão Obed. Vou ler no livro do Romains, no capítulo 2. Nous allons lire dans le livre de Romains. Romains chapitre 2. On est dans le livre de Romains. Romains chapitre 2. Romains chapitre 2, verset 12. Romains chapitre 2, verset 12. La parole de Dieu nous dit ceci. Amen. Quando estamos a ler a palavra de Deus, devemos ser sempre participativa. Nos dias vindouros, ao ler a palavra de Deus, nós todos vamos colocar de pé. Nos dias vindouros, estamos a aprender boas maneiras. Nous apprenons de nouvelles manières de comment servir notre Dieu. Amen. Amém. Romains chapitre 2, verset 12 à 13. Romains no capítulo 2, versículo 12 a 13. Escuta o que ele diz. Porque todos que sem lei pecaram, sem lei também pareceram, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Amém, igreja? Amém. Amado Senhor, a palavra de Deus nos fala acerca da lei. A vida cristã et a fé. Amen? Amém. La vie chrétienne, c'est la foi. La vie chrétienne est basée sur la foi. Amen. A vida cristã está baseada na fé. Se você quer viver, é preciso que tenha primeiramente a fé. Muito obrigado, nossa mãe. Está aí o lugar. A vida cristã é baseada na fé. La vie chrétienne est basée premièrement dans la foi. Si tu veux vivre, tu dois d'abord avoir la foi. Se você quer vir, rezar, ouvir a palavra de Deus, primeiro é a fé. Não procure ainda ver quantas pessoas lá estiveram. Não tem lá muita gente, não. Eu tenho a fé, eu vou. Amém? Porque não é muita gente que Deus vai abençoar. Não é muita gente que Deus vai visitar. Não é muita gente que Deus vai levar. Não. Temos a particularidade. Nous avons la particularité dans nos vies. Dans la parole de Dieu, dans le livre de Romains, Paul va dire aux Romains, il dit, c'est par toute la loi. Sans loi, nous péchons. Sans loi, nous allons aussi apparaître devant le juge. Alléluia. Donc le peuple de Dieu apparaîtront devant le juge. O povo de Deus irão aparecer diante do juiz. O juiz é que vai julgar a sua vida. O povo de Deus, le peuple de Dieu vont apparaître devant le juge. La repentance veut dire changement de mentalité. Prédicateur, ouvrier, fils, fille d'Abraham dans la parole de Dieu. La repentance veut dire changement de mentalité. Amen. Amém. O arrependimento quer dizer mudança de mentalidade. Mudança de vida. Mudança de estrutura. Dizer que não, eu sou pecador. Todos nós somos pecadores. Mas somos salvos pela graça da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, o pecador deve se humilhar e reconhecer o seu estado. O pecador deve se humilhar e reconhecer o seu estado. Le pécheur doit s'humilier et reconnaître son état. Amen. Amém. Dans l'église, nous ne sommes pas là-bas pour accuser les gens. Non. La Bible nous dit, venez tel que vous êtes. Na igreja nós nunca acusamos ninguém. Irmão, você pode ver um irmão a cometer, andar fora da palavra de Deus. Não acusa essa pessoa. Chama essa pessoa na presença de Deus. Nós vamos orar para eles.
Deus é que vai transformar esta pessoa. Amém? Ninguém pode transformar o outro sem que haja a presença do Espírito de Deus. Personne ne peut transformer son bien-aimé sans la présence du Saint-Esprit. C'est un processus. É um processo. Para aquele teu amigo deixar aquele caminho do pecado, da prostituição, do adúltero, aquele espírito fora da lei, da palavra de Deus, é Espírito de Deus. Amém? Você até pode dizer, vamos na igreja. Se o Espírito de Deus não lhe tocar, ele não vai vir. Não força. Se ela ainda está na bebedice, se ainda está na prostituição, se ainda está na gatunagem, se ainda está na bandidagem, não é o teu problema. Ora, Deus fará o seu trabalho para lhe trazer. Amém? Amém. O que quer dizer o arrependimento? Eu expliquei. Muitos pensam o arrependimento é deixar o pecado. Não é somente isso. Beaucoup pensent la repentance c'est détourner du péché, mais ce n'est pas la définition. Se irmos no livro de Lucas, a Bíblia nos diz que verdadeiro arrependimento é uma mudança de comportamento. Amém? Amém. Ele até pode ser pecador, mas primeiro é comportamento. Changement de comportement. Il peut prier, mais il se comporte mal. Il ne commet pas le péché, mais il se comporte mal. Você pode até vir na igreja, mas você se comporta mal. Você até pode pregar, mas você se comporta mal. O arrependimento, la repentance. Todo esse mês vamos falar dos ensinamentos básicos da igreja. Le mois de novembre, nous allons parler de l'affermissement. Como fortalecer a igreja. Como criar raízes na igreja. Olha, para que a igreja seja enraizada, é preciso que a igreja seja ensinada. Noções básicas, noção de base dans l'église, c'est l'affermissement. Amen. Si un serviteur a raté l'affermissement, il va commettre. Si un enfant de Dieu a raté l'affermissement, il va commettre. C'est pourquoi vous allez voir un serviteur qui tombe, on va lui demander, tu dois d'abord reprendre les affermissements. Alléluia. Parce que dans les affermissements, on va lui montrer c'est quoi le péché. Dans les affermissements, on va lui montrer c'est quoi la repentance. Dans les affermissements, on va lui parler du Saint-Esprit. Dans les affermissements, on va lui parler de baptême. Dans les affermissements, on va lui parler de la prière. Dans l'affermissement, on va lui parler de plus la vie chrétienne. Amen. Amém. Para que uma igreja seja forte, porque uma igreja soit une église forte, nous devons être affermis. Devemos ser ensinados. Ensinamento é água que você está a regar numa planta. É a semente. Você sabe uma planta que você vai semear hoje, ainda é pequeno. Ele precisa que ele tenha raízes. Para que possa ter raiz, é preciso você regar. Tu dois l'arroser. Tu dois l'arroser. Pendant que vous allez arroser l'arbre, ça va grandir. Et pendant que l'arbre, ça va grandir, ça va prendre le racine. Et pendant que le racine va entrer, il y a aussi le racine principal. Au racine principale de l'église, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amém. O arrependimento é mudança. Tudo bem. Mas vamos ainda no livro de Lucas. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 3. Luc, chapitre 3, verset 8 à 14. Luc, chapitre 3, Lucas, capítulo 3. Peguem as vossas Bíblias. Nós vamos recomendar. Quem não tem a Bíblia, assinala-nos. Vamos doar a Bíblia. Nós começamos... Bíblias digital, tudo bem, mas próxima vez vamos ter que procurar todo mundo ter a sua Bíblia, porque nós queremos ser uma igreja que conheça a palavra de Deus. Amém. Luc chapitre 3, verset 8 à 14. Luc chapitre 3, verset 8 à 14. Écoutez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui a trouvé Luc chapitre 3, verset 8 à 14. Escuta. Ele diz assim: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeis a dizer em vós mesmo, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que antes destas pedras pode Deus suscitar filhos de Abraão. E também já está posto amanchado as raízes das árvores, todas as árvores, pois, que não dá fruto, corta-se e lança-se no fogo. 10. Multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois?
Multidão perguntava, que faremos, pois? Ele disse, 11. Respondendo, ele disse, quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimento, faça da mesma maneira. Chegaram também uns publicanos para serem batizados. E disse-lhe, mestre, que devemos fazer? E ele lhe disse, não pecais mais do que o que vos está ordenado. Amen. Amen. Aqui os publicanos. Ici, on nous parle de publicains, on nous parle de pharisiens. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce qui est important, on dit, l'arbre qui ne donne pas le fruit, ça doit être coupé et jeté au feu. Là, c'est Jésus qui parle. L'arbre qui ne donne pas de fruit, nous sommes des arbres que je viens de parler, que nous sommes plantés et nous allons recevoir la sémence. Nous sommes des semences plantées. La parole de Dieu aussi sont des semences qui est plantée dans nos vies et nous devons être arrosés par l'eau qui est la parole. Et quand l'eau qui est la parole est arrosée dans nos vies, c'est par là où nous allons croître. Nós devemos ser regados como uma árvore que recebe água e assim que vamos germinar e vamos crescer nesta vida. Amém, igreja? Amém. Será que está de acordo comigo? Amém? Amém. Nós somos a planta. A planta. Nós somos A planta. Se não dermos a fruto, então o que vai acontecer? Vamos ser cortados Seremos cortados. e lançados no fogo. Nous sommes des arbres. Nous sommes des plantes. Si nous ne donnons pas de fruits, mais des fruits qu'on nous dit, des fruits, frutos que nos diz aqui, você se ler aquilo, ele diz que, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Ah, fruto digno do arrependimento. Fruto digno do arrependimento. Alléluia. Nous devons être des fruits dignes de repentance. Alléluia. Amém. Amado Senhor, lê no 8. Lisez d'abord dans le 8. Eu quero alguém possa ler no 8. 3:8. 3:8. E ali onde você vai entender fruto. Afinal, o arrependimento também é fruto. Que nós, como árvores, devemos produzir. Então, a mudança é fruto. La repentance, c'est le fruit. Le changement, c'est le fruit qui sort dans l'arbre, qui est l'homme. Papa Mbouinga, lisez-nous Luc 3:8. Luc chapitre 3, verset 8. Il dit quoi? Luc 3, Verset 8. verset 8, la Ah. Bible dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance Hein? et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Alléluia. Amen. Nous devons produire des fruits dignes de repentance. Il y a des gens qui disent, je suis le fils d'Abraham, je suis la fille d'Abraham, Jésus est mort pour moi, je ne peux pas participer là-bas. Non, j'ai été déjà guéri, je suis sauvé par les saints. Oui, tu es le fils d'Abraham, tu es la fille d'Abraham. Oui, mais Dieu dit, si tu ne participes pas dans le changement, il peut susciter de pierres. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est biblique. Si tu ne participes pas dans la prière, se você não participa na oração, se você não participa onde partilhamos a palavra de Deus, ainda que pode dizer, eu sou filho de Abraão, eu sou filha de Abraão, Jesus morreu por sim. Mas se você não participar, ele pode levantar pedras. Não disse isso eu. Paulo disse aos Romanos. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est écrit. Romains chapitre... non, Luc chapitre 3, verset 8. Nous devons produire des fruits dignes de repentance. Donc, produire des fruits dignes de repentance, c'est nous devons produire les changements. Les changements des comportements. Les changements des habitudes. Fouiller le désir de la chair, l'impudicité, la prostitution, le péché. Fouillons ça, nous devons fuir ça. Alléluia. Amen. Alguém pode ler também Actes capítulo 3, le livre de Actes chapitre 3. Est-ce que nous aimons la parole? Amen. Est-ce que nous aimons la parole? Amen. Devemos ser uma igreja que ama a palavra. Devemos ser o povo que ama a palavra. Olha, se existe coisa que eu amo, é a palavra de Deus. Amém? Amen. Atos capítulo
3, versículo 19. Actes chapitre 3, verset 19. Ok. 19. Nous suivons la parole. Notre papa Mwinga va lire Actes chapitre 3, verset 19. La Bible dit, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Aleluia. Eu não disse isso, está escrito. On nous parle dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. Il déclare, j'annonce, répentez-vous, alléluia. Il dit, répentez-vous, arrependez-vous, poches, arrependez-vous, poches, arrependez-vous, convertez-vous, para que seja apagado os vossos pecados e para que venha assim os tempos do frigírio pela presença do Senhor, aleluia. Amém. Repentez-vous, arrependez-vous. Existe arrependimento, existe conversão. Oh. Il y a ce qu'on appelle la repentance, il y a ce qu'on appelle la conversion. Hallelujah. You can decline it. Wow. Slide up. Good. Il y a ce qu'on appelle la repentance et il y a ce qu'on appelle la conversion. La repentance et la conversion. Alléluia. Amen. Si quelqu'un qui m'appelle en ligne, nous sommes en prière. Bien-aimés, repentez-vous car le royaume de cieux est proche. Alléluia. Amém. Arrependez-vous, convertez-vous para que seja apagado os vossos pecados. Vous devez premièrement se repentir, entrer dans la conversion pour que vos péchés, bien aimés, nous tous, nous sommes des pécheurs. Nous tous. Je ne juge personne et que nous demandons que la grâce de Dieu soit partagée à tous celui qui nous suit. Amen. Amém. Et lisez encore Actes chapitre 26, verset 20. Nous voulons être des chrétiens mûrs dans la parole. Quand tu prêches quelqu'un, tu dis, repentez-vous. Tous ces mois de novembre, nous allons parler de la repentance, nous allons parler de l'affermissement. Todo esse mês de novembro, vamos falar do arrependimento, mudança. Olha, se você mudar, a palavra de Deus é gostosa. Se você mudar, você vai ver muita gente que era seguidor. Não, vão ter te chamar de pastor. Mas quando ele te chama de pastor, porque você está a cuidar das ovelhas. Amém. Amém. Atos 26, 20. Acte 26, 20. Acte 26, verset 20. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, Alléluia. dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. C'est 18, 26, 20. Ok. Se nous montons a partir de 18, se nós subimos a partir de 18 e para descer até, quer dizer, Atos capítulo 26, versículo 18 até 20, você vai entender, ele diz, vamos lhes abrir os olhos. On doit lui ouvrir les yeux. Abrir os olhos, ouvrez les yeux. Et par là, il va commencer à ser de Damas. Il va pointer le milieu où les gens doivent se repentir premièrement, là où il y a le péché qui monte. Você sabia que o pecado sobe de uma maneira, você vê, mas isso aqui, como é que ele está pecando dessa forma? Quer dizer, não está, é nojente. Ver pessoa no pecado é nojente. Uma pessoa pode até dizer, você vê, olha, nesse espaço aqui não tem barulho, né? Mas a pessoa nesse espaço tiveram a noite dentro de uma discoteca. Barulho, bum, 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 bum. Mas quando vai vir dentro dele, pastor, muito barulho. Tá vendo? E ainda está sonegado. Irmão, mas aí, bum, 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 bum. Irmão, na presença de Deus, nós todos ficamos cansados. Eu, quando comecei a vida cristã, eu sonegava na igreja, você daí. Então, pregar, quer dizer, pregações, entrou, você como se fosse alguém que está a te contar uma história do namoro, você está ali. Amado, mas se você for numa discoteca, onde você está a ingerir álcool, dificilmente ver a pessoa dormir. Mas com álcool, bum, bum,
Bom, bom. Eba, quanto é? Aumenta mais. Aumenta mais. Quer dizer, você que está a pagar, você tem que estar a pagar. Alguma vez você já perguntou ao dono da discoteca, quanto é que eu já paguei? Eu estou a enriquecer. Il y a des fois, nous n'arrivons pas à poser des questions pareilles. Mais à l'église, les gens obligent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons changer. Je pars rapidement pour vous dire, on doit changer. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Ah. On a commencé dans le livre de Romains chapitre 2, 12 et 13. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Si tu as péché sans la loi, tu vas périr sans la loi. Você pecou sem a lei, então vai perder também sem a lei. Entendemos, né? Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Você se pecar sem a lei, vai perder sem a lei. Você se pecar dentro da lei, vai ser julgado dentro da lei. Amém? Amém. Porque nós somos filhos de Deus. O filho do outro lado, ele não precisa nada, porque já é daquele lado. Nós é que somos combatidos. Você já viu alguém combater seus filhos? Não. Você só combate o seu inimigo. Você nunca vai combater o seu filho. E a Bíblia diz, o seu próprio inimigo é o homem da sua casa. Amém? Amém. Ama o seu pastor. Ama seu irmão. Cumprimenta ele. Liga para ele. Manda mensagem para ele. Como está, papai? Você acordou? Como está, meu irmão? Está tudo bem? Que se falta ali? Stress em nós existe. A pessoa que está se folgar. Il y a des gens qui se suicident. Parce que les choses ne marchent pas. Il tient à gauche, il tient à droite, ça ne va pas. Il cherche même quelqu'un qui peut l'appeler. Você acordou desde de manhã até a noite, ninguém te envia nenhuma mensagem. Eu tenho visto publicações nas redes sociais, alguém dizer, eu estou precisando de alguém que me liga sempre de manhã e dizer, eu te amo, você é charmoso, você é bonito. Ele só quer alguém que lhe diz essas palavras. Ah, afinal essas palavras custam. Amém? Amém. Nous devons dire ça. Se você acordar de manhã, não tem como ligar a tua mãe, pelo menos a mensagem, mamãe, que Deus te abençoe, vive mais tempo ainda, nós estamos aqui para te consolar. Uau! Ele poderá até ficar triste e dizer, ah, todo mundo pode me negar, mas eu tenho os meus filhos que me amam. Amém? Amém. Manda mensagem dizer, filho, eu te amo, eu tenho uma mãe que me ama, que é a igreja. Amém? A minha mãe biológica, que eu saúdo longe por onde ele está em Angola, me liga todos os dias. Se existe uma mulher que me liga todos os dias, é minha mãe. Amém? Amém. Todos os dias ela me liga, todos os dias ela me envia mensagem. Às vezes até eu tenho falhado, mas ela me liga. Por quê? 9 meses não são 9 dias. Mas para aqueles que não têm mais mãe, a igreja é tua mãe. Amém? Amém. Para aquele que não tem pai, Deus é teu pai. Amém? Talvez o teu pai não está aqui para te ligar, mas a igreja está aqui a te ligar no caminho do versículo bíblico. Estamos aqui a te consolar. Hein? Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi sont jugés devant Dieu, mais ceux qui le mettent en pratique qui seront justifiés. Ceux qui ne savent pas le mettre en pratique qui seront justifiés. Ce n'est pas parce que nous écoutons la loi. Não é porque estamos a escutar a palavra de Deus que não seremos julgados. Mas se a gente não praticar, ali nós seremos julgados. Amém. O que nós falamos hoje? O arrependimento. La repentance. E você pode andar e dizer, ah, eu estou arrependido. Muitas das vezes você estou arrependido por estar aqui nos Estados Unidos da América. Não. Você está arrependido por mudar do local, está arrependido por mudar dos amigos, está arrependido por mudar do meio. Mas quando vai se conformar, vai dizer, oh, foi uma boa escolha. Na palavra de Deus também é assim. Quand tu vas te conformer dans la parole de Dieu, tu diras, je fais de bons choix d'être devant Dieu. Amém, igreja? Amém. Temos muita coisa a dizer, mas o tempo é escasso. Atos capítulo 2, versículo 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Amen. Afinal, o Espírito Santo é dom. Mas não podemos receber esse dom sem, portanto, se arrepender-se. Sem, portanto, se converter-se dos nossos maus caminhos. Aleluia.
Bien-aimés dans le Seigneur, Pierre leur dit, Pierre c'est qui? Pierre c'est le disciple de Jésus. Pierre c'est qui? Pierre c'est celui qui a renié Jésus. Pierre c'est qui? Pierre c'est celui qu'on a remis la clé de l'église. Qu'on a dit, le porte de séjour de mort, va effacer ceci. Le porte de séjour de mort ne préviendront pas devant toi. Somme rapide. Ça c'est Pierre. Et Pierre, c'est lui qui a reçu le clé de l'église. Pierre, c'est lui le fondement. Pierre, c'est le Pétras. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je vais parler de ce qui concerne seulement la définition de la repentance. Hoje só falei apenas da introdução do arrependimento. Hoje, só falei da introdução do arrependimento. Amém? Será que alguém segurou alguma coisa? Que Deus seja louvado. Amém. O nosso tempo é escasso. Nós convidamos todos aqueles que nos acompanham a partir das redes sociais. Acompanhamos todos que vêm aqui. Convida seu irmão para vir. Você quando convida alguém, não lhe convida em nome da igreja. Você lhe convida em nome de Deus. Amém? Nós não estamos aqui em nome da igreja. Porque alguém disponibilizou esse espaço. Nós, todo momento que temos estado aqui, oramos para que Deus dá dinheiro, Deus protege, que o pagamento desse espaço, o crédito dessa casa, o restante, Deus dá vida, saúde. Porque 30 anos, 20 anos não são pouca coisa. Amém. A força que você tem hoje, se você tem 20 anos hoje, depois de 25 anos, vai ter 45 anos. Não é a mesma força. As emoções que tens hoje, depois de 20 anos, não terá mais as mesmas emoções. A força de estar no volante hoje, depois de 25 anos, vai começar a tremer no volante. Vamos rezar que Deus nos dá força. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém? Amém. Nos dias vindouros vamos falar acerca da importância do arrependimento. Que Deus abençoe a sua palavra. Queremos passar nesse momento, no nosso momento ofertório.